pessoal, vocês alguma vez já sonharam em estar no Parque Jurássico? Ou melhor ainda, voltar milhares de anos para ver a natureza da jovem Terra com seus próprios olhos? Ver todos aqueles animais que infelizmente morreram muito antes do aparecimento do homem? Bem, a verdade é que devíamos nos alegrar que algumas das espécies não sobreviveram até os nossos dias. E não é porque elas deram espaço a outras criaturas, mas porque vocês nunca iriam querer encontrar esses animais na vida. Duvidam? Então deem só uma olhada nesses monstros. Vamos lá. Platybelodonte. Imagine um elefante antigo, enorme e assustador. Imaginou? Ótimo. Agora misture-o com um pato e um pouco de crocodilo e você terá o Platybelodonte. Quando olhamos as imagens criadas por cientistas com base nos restos encontrados dessas criaturas pré-históricas, temos a impressão que alguém exagerou na imaginação. Afinal, não é possível que essas criaturas realmente existiram. No entanto, os Platybelodontes realmente viviam em nosso planeta e podiam ser encontrados na África, na Europa, na Ásia e na América do Norte, cerca de 15 a 4 milhões de anos atrás. Os Platybelodontes tinham 4 presas. As do maxilar superior eram curtas e se estendiam para frente e para baixo. Na mandíbula inferior estendia ambos os incisivos frontais. E eram achatados e compridos e se pareciam com uma pá. Segundo os cientistas, essas criaturas habitavam os terrenos pantanosos das savanas e comiam plantas de pântano e também mastigavam as cascas de galhos com seus dentes semelhantes a pás. Sim, felizmente os Platybelodontes eram herbívoros, mas imagine essa criatura enorme, de uns 6 metros de comprimento e quase 3 de altura, correndo na sua direção. Que medo! Pulmonoscorpião. Os escorpiões não são criaturas muito amigáveis e dificilmente alguém gostaria de topar com um desses animais. Mas, e que tal um escorpião de uns 70 centímetros de comprimento? Sim, mais ou menos do tamanho de um cachorro. Estes monstros viveram na era paleozoica no território da Escócia moderna e tinham garras afiadas e uma picada venenosa. Claro, não sabemos quão perigoso era o veneno deles, mas uma vez que os pulmonoscorpiões conseguiam sobreviver em um mundo onde todos os animais tentavam comer uns aos outros, pode-se supor que as toxinas contidas em seu veneno eram mortais. Os cientistas ainda não sabem ao certo do que esses escorpiões gigantes se alimentavam, mas muito provavelmente os pulmonoscorpiões comiam antrópodes menores, assim como quadrúpedes de pequeno porte que não se moviam com rapidez suficiente. Gigantopithecus. Em um mundo onde até mesmo os escorpiões tinham tamanhos inconcebíveis, os primatas simplesmente não podiam ficar para trás. Então a natureza criou os Gigantopithecus. Este é um gênero extinto de macacos que existiu de 9 milhões de anos a 100 mil anos atrás no território onde hoje em dia é a China, a Índia e o Vietnã. As informações que conhecemos sobre essas criaturas se baseiam em fósseis de dentes angulares, elementos de mandíbula e possivelmente fragmentos do húmero, que eram significativamente maiores que os dos macacos modernos. Não há muitos dados, mas eles foram o suficiente para os cientistas modernos criarem um retrato aproximado deste animal gigante. A análise do registro fóssil mostra que os espécimes de Gigantopithecus black foram os maiores macacos que já existiram. Eles chegavam a 3 metros de altura e podiam pesar até 540 quilos. Isso sim é um macaco enorme. Acredita-se que os Gigantopithecus se alimentavam principalmente de bambu e andavam em 4 patas, já que mover-se em 2 patas quando se pesa meia tonelada não é uma tarefa fácil. No entanto, alguns cientistas afirmam que os Gigantopithecus eram onívoros, o que significa que eles poderiam se alimentar de qualquer um de nós, se ele não estivesse extinto, é claro. Dunkleosteus. Você provavelmente já ouviu falar sobre o megalodonte, mas acredite, o enorme tubarão não é o único monstro submarino antigo que seria interessante preservar. O Dunkleosteus é uma espécie extinta de peixe com carapaça. Ele foi o maior predador dos mares devonianos de 360 a 380 milhões de anos atrás. Seus restos fossilizados são encontrados em todo o mundo, no Marrocos, na Bélgica, na Polônia e na América do Norte. Embora apenas as cabeças desses peixes tenham
sido preservadas na forma de fósseis, os cientistas acreditam que o tamanho aproximado do Dunkleosteus poderia variar de 6 a 10 metros e o seu peso poderia exceder 1 tonelada. Algumas fontes indicam que alguns exemplares podiam ser ainda maiores. Os cientistas que estudaram o modelo biomecânico da boca do animal chegaram à conclusão de que ele possuía a segunda mordida mais forte entre todos os peixes conhecidos. O primeiro lugar, claro, pertencia ao megalodonte. Além disso, o Dunkleosteus era capaz de abrir a boca em 20 milissegundos e uma mordida completa levava de 50 a 60 milissegundos. Imagine o quão rápido era isso. Como resultado, o fluxo de água sugava a vítima para dentro, mas o predador gigante não nadava muito bem devido à sua cabeça com carapaça. Mas o que importa é a sua velocidade se você tem esta aparência. Argentavis. Os animais assustadores, que felizmente não viveram até os dias atuais, teriam perseguido os humanos não apenas na terra e na água. Até mesmo o ar não seria seguro. O Argentavis é um enorme pássaro que viveu de 5 a 8 milhões de anos atrás, no que hoje é a Argentina. Este gigante representante do mundo antigo pesava cerca de 70 quilos, atingiu uma altura de 1,26 metros e a sua envergadura era de 6,9 metros. O crânio dos Argentavis tinha 45 centímetros de comprimento e o húmero media mais de meio metro de comprimento. E isso é muito grande mesmo. Os pássaros se alimentavam de outros animais, atacando as vítimas de cima e atordoando-os com seus enormes corpos. Provavelmente foi graças a esse método de caça que os Argentavis cresceram tanto. A expectativa de vida desse animal provavelmente era de cerca de 100 anos, e não tendo inimigos, essas aves geralmente morriam de velhice, de doença ou devido a acidentes. Quem se arriscaria a disputar com um gigante assim? Titanoboa. A Piton reticulada é a maior cobra da Terra. Ela foi um verdadeiro gigante do mundo das cobras, com quem ninguém gostaria de topar no meio da selva. Mas ela é praticamente insignificante em comparação com a Titanoboa, um monstro que viveu de 61 a 58 milhões de anos atrás no território da Colômbia moderna, aproximadamente 5 milhões de anos após o desaparecimento dos últimos dinossauros. As descobertas sobre esta cobra gigante aconteceram há relativamente pouco tempo, em 2009, durante escavações em uma mina de carvão perto da cidade colombiana de Cerrejón. Os zoólogos, tendo feito uma análise comparativa do esqueleto, chegaram à conclusão de que a cobra poderia atingir 15 metros de comprimento e pesar mais de 1 tonelada. Em terra, a cobra era bastante lenta e desajeitada e provavelmente não representava uma ameaça real aos animais que podiam se mover mais ou menos rapidamente. Mas na água, a julgar pela estrutura dos seus dentes, a cobra comia principalmente peixes, e uma vez que precisava de muitos peixes para se saciar, a Titanoboa era uma excelente pescadora. Esta cobra enorme não tinha presas venenosas, por isso ela conseguia comida como as outras cobras do tipo. Ela apertava suas vítimas e as engolia inteiras. Arthropleura. Com certeza muitos de vocês conhecem os piolhos de cobra ou as centopeias. Sim, são aquelas lagartas repugnantes com um monte de patas e um casco duro. Já sabemos que antigamente tudo era muito maior e as centopeias não são uma exceção. A Arthropleura podia atingir de 30 a 260 centímetros de comprimento. Este foi o maior invertebrado terrestre de todos os tempos. Ele viveu no período Carbonífero de 340 a 280 milhões de anos atrás na América do Norte e na Escócia. Ele tinha 30 segmentos, 30 pares de pernas e mandíbulas poderosas. Não é uma surpresa que a Arthropleura foi considerada um predador ameaçador por muito tempo, até que os cientistas descobriram que as mandíbulas eram usadas apenas para comer vegetação e espantar os verdadeiros predadores. Estas antigas centopeias apenas polinizavam plantas, rastejando pacificamente pelos bosques de samambaia. Essa era a borboleta pré-histórica terrível. Entelodonte. Este era um animal enorme, maior que um leão. Ele pesava entre 250 e 300 quilos, às vezes até mais. A parte da frente de seu corpo era maior que a parte traseira. As pernas de trás eram mais curtas que as da frente. Como resultado, as costas tinham uma inclinação perceptível. Bem, vamos ser honestos. Os entelodontes eram horripilantes e engraçados ao mesmo tempo. Era como se um predador tivesse ficado preso no corpo de um javali de tamanho incompatível. O entelodonte vivia nas florestas, planícies
planícies e estepes da Eurásia e América do Norte, onde eram o topo da cadeia alimentar e os principais predadores, embora fossem onívoros. Essas criaturas extintas podiam comer qualquer coisa que quisessem, de criaturas vivas e carniça a plantas, tubérculos e até frutas. Os entelodontes eram extremamente agressivos com outros seres vivos. Talvez a Terra tenha ficado um pouco mais tranquila sem eles. Arctodos simus. Um dos maiores ursos de toda a história da Terra foi o gigantesco urso de focinho curto que viveu na América do Norte no final do Pleistoceno entre 44.000 e 12.500 anos atrás. A altura desse predador sobre 4 patas era de cerca de 2 metros, mas às vezes o urso ancestral podia ter até 3 metros. Consegue imaginar? E agora pense no que aconteceria se essa criatura ficasse de pé nas patas traseiras. De acordo com os cálculos dos cientistas, este urso poderia atingir uma altura de 4,5 metros de pé. Os machos pesavam em média cerca de 600 quilos e se estima que os maiores exemplares tinham até 1.400 quilos. Esses números parecem fantásticos e completamente irreais, mas são dados científicos comprovados. O enorme tamanho não era a única característica de destaque deste predador extinto. Aparentemente, ele comia principalmente grandes herbívoros e podia correr rapidamente atrás deles. Se bem que nem mesmo os ursos modernos são lentos quando se trata de caçar. Mas imagina correr com essas patas compridas, um predador resistente e rápido, com dentes afiados e uma altura enorme. O urso de focinho curto foi extinto no final da Era Glacial, provavelmente depois que os grandes mamíferos que comia começaram a desaparecer. Crocodilo imperador. Um crocodilo de 12 metros. Podíamos parar por aqui. Afinal, só esse fato já é o suficiente para assustar. Esses monstros de 8 toneladas viviam no território da África moderna na metade do período Cretáceo, cerca de 112 milhões de anos atrás. Eles tinham crânios gigantes com mais de 1,6 metros de comprimento e uma carapaça forte que possivelmente os protegia de ataques de dinossauros predatórios. Além disso, os crocodilos gigantes tinham uma boca com formato especial que permitia que eles se lançassem rapidamente para pegarem peixes e até mesmo arrastar pequenos dinossauros para baixo d'água. Este animal tinha uma cara mais baixa e estreita em comparação com os crocodilos que caçavam animais de grande porte. Mesmo assim, eles tinham uma alta força de compressão das mandíbulas e dos dentes, o que lhes permitia comer até os peixes protegidos por cascas ósseas. É importante mencionar que, embora esses animais se parecessem muito com enormes crocodilos, eles na verdade não eram os avós dos crocodilos modernos. Eles eram de uma espécie diferente. Ei, amigão, você quer conhecer algumas tecnologias novas e uns gadgets legais? Sua mente já está no futuro? Você adora máquinas enormes e não pode imaginar sua vida sem robôs? Então dê uma olhada no Tech Zone e veja um monte de vídeos sobre